E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já temos notícias muito interessantes sobre as CPIs. Quero falar com vocês sobre a CPMI do 8 de janeiro. Saiu duas notas interessantes e principalmente sobre a CPI do MST, porque a imprensa já andou descobrindo algumas coisinhas que eu acho que o Dilma deveria ficar preocupado. Enfim, quero falar sobre isso, quero também falar sobre a CPI das ONGs, que na verdade eu vou comentar mais sobre isso no segundo tema. Falaremos do G7 e eu quero mostrar para vocês algumas notas que saíram na imprensa, inclusive um editorial do Estadão, que nem o Estadão tá conseguindo defender a Marina Silva e tá falando que é um absurdo o que tá acontecendo lá no norte em relação à exploração da Petrobras na bacia amazônica. Além disso, tem mais algumas coisinhas, tem o Dilma aí, né, e suas trapalhadas lá no Japão, algumas coisinhas que também a esquerda andou falando nas redes sociais. A confusão tá ficando bem interessante e o Dilma vem tendo aí uma dilapidação de sua base, sua principal militância aí nas redes sociais. Depois, sem clickbait, o Dilma tá cheio de motivos para se preocupar. Alguns probleminhas, e vocês devem lembrar que aquela MP que falava sobre essa criação de ministérios, novos ministérios, ela ainda não foi colocada em votação e ela vai expirar em 1º de junho, ou seja, em poucos dias. Será que o Dilma vai ter que demitir algumas pessoas? Será que o Centrão vai chegar tratorando tudo? Então isso, algumas coisas sobre o mercado e mais algumas coisas. Também quero falar com vocês sobre Bolsonaro, a traição que o Bolsonaro sofreu do próprio governo quando ele estava, né, na presidência. A gente comentou o segundo tema e depois nós temos mais confusões na carreta furacão. Mas não sei se vai ter tempo de comentar, mas vamos lá. Saiu duas notas interessantes, mas também assim não se empolga demais. Mantém no ar, mantém assim no radar, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Mas, antes de falar sobre ela, eu pensei que na verdade a gente tinha começado o dia 8, eu olhei aqui rápido, achei que era falando do Arthur Maia, o que foi que o presidente da CPMI do dia 8 falou, mas não, aqui é do MST. Quero dar destaque a uma coisa, já falei anteontem, mostrando para vocês como foi o dia da Rede Globo, na verdade da Globo News, né? Todas as pessoas que eles levaram lá para defender o MST, para atacar o Salles, para atacar o Zucco, para atacar todos os políticos de oposição que querem investigar invasões de terra no Brasil. A Globo tá, meu Deus, tá ensandecida. Aí a Folha de São Paulo agora comenta que o MST elabora dossiê contra Ricardo Salles e outros deputados da CPI. Segundo a imprensa, a turma do MST não vai ficar de braços cruzados, não ficará na defensiva, eles partirão para o ataque. Aí diz que em parceria com organizações de luta pela preservação do meio ambiente, tradução, com zongueiros, né, o MST junto com zongueiros, está elaborando um dossiê contra Ricardo Salles e outros deputados que vão compor a CPI instalada no Congresso, que tem os ativistas do campo na mira. Além disso, para vocês sentirem o drama, e se essa CPI pode realmente causar algum dano na imagem do Lula, do governo, causar problemas com o Congresso, olha o que o deputado Zucco, o presidente da CPI, tem para contar para a gente. Olha só, esse vídeo ele postou nas redes sociais ontem. Fala pessoal, recebi agora, com surpresa, uma notícia sobre a abertura de uma suposta investigação baseada numa postagem feita em rede social no mês de outubro do ano passado. Justo nessa semana que assumi a presidência que vai investigar as invasões de propriedades privadas. Essa CPI que vai tratar do MST. Não existe nada em termos jurídicos que possa me preocupar. Acredito que seja uma resposta política contra o trabalho que vamos começar a desenvolver à frente desta CPI. Vou seguir firme na missão de buscar os esclarecimentos sobre a escalada de invasões de propriedades privadas, de forma firme, técnica e responsável. Eu desejo toda a sorte ao deputado Zucco e todos os deputados que estão representando os interesses do Brasil e que acham que é importante a preservação da propriedade privada. Mas fala a verdade, gente, o Brasil é o país das coincidências. Na semana em que o Zucco é confirmado o presidente da CPI das invasões de terra, o inquérito de uma postagem que ele fez na rede tal, supostamente fez, não sei se ele fez, mas de outubro do ano passado, começa a andar. O governo escalou um time de peso, colocou a própria Gleisi Hoffmann lá, presidente do partido,
A turma do Prerrogativas falou que vai estar aí também para do MST, fora todos os zongueiros, tem a Globo. Então, se pergunte o que será que essa CPI pode revelar ao Brasil? O que será? Por que tanto receio? Aí veja, CPI do MST. O que é que essa CPI pode revelar? Oposição pretende investigar até parlamentares. Como assim? Não era para investigar o MST, as invasões, agora até os parlamentares? Daqui não é maluquice, não. Deputados federais da oposição acreditam que a CPI do MST na Câmara poderá alcançar até mesmo alguns parlamentares de esquerda próximos ao sem terra. A aposta da oposição na CPI, formada quase que exclusivamente por ruralistas, é que a comissão deve encontrar as digitais de políticos de esquerda no financiamento ao MST. Membros da CPI sustentam que as associações que financiam o MST, essas associações podem receber dinheiro de emendas parlamentares. Entendeu? Então, assim, tem lá uma iniciativa na região que faz e acontece, né? Vai ajudar a comunidade. Aí o deputado vai lá, manda uma emenda para ajudar. Só que essas associações, esses grupos, né, que são dos zongueiros, também apoiam o MST. A turma tá falando que pode achar, né? Não sei, não acho que a turma ia levantar essa bola à toa. O que para a oposição pode complicar deputados e senadores que apoiam o movimento. E não para aí, não para aí, não para aí. Eu falei para vocês que a imprensa andou encontrando algumas coisinhas. Olha isso aqui. Impedida, cooperativa ligada ao MST recebe dinheiro do governo. Rapaz, o que é isso? Peraí. Recebe dinheiro do governo? Vocês estão entendendo o drama, né? Estão entendendo porque o Dilma tá nervoso. Nos últimos dias, nos últimos 2 meses, o Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou 17 aditivos de convênios para liberação de recursos para associações e cooperativas, algumas delas ligadas ao MST. Oficialmente, o dinheiro é para a compra de veículos e capacitação de agricultores familiares. Os valores variam de 100 mil a 800 mil reais. Uma das organizações beneficiadas é a Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre, que recebeu 200 mil reais. Um dos diretores da entidade é Adelar José Preto, integrante do MST no Rio Grande do Sul, irmão do presidente da Conab, João Edgar Preto. Comentamos bastante sobre o Edgar Preto recentemente, porque para ele poder assumir a Conab, a turma teve que mudar, né? A turma da Conab, mas mudou dentro do jogo, dentro das regras, né? Em volta lá do conselho, algumas regrinhas para você realmente poder chefiar, porque antes tinha algumas exigências, que você tinha que ter experiência disso, daquilo, etc. Mas deu uma flexibilizada, né? Foi assim um grande esforço. Isso aqui, inclusive, a gente vê naquela discussão sobre as mudanças na lei das estatais. Aí você vê como são as coisas. Quem está na frente da Conab, que lida com essa questão do MST, o Edgar Preto. Quem é que está aí à frente da Terra Livre? Adelar José Preto. Né? Irmão, não faça isso, irmão. O Dilma está preocupado. O problema é que a Terra Livre tem uma pendência registrada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas por irregularidades em um convênio assinado com a Prefeitura de Nova Friburgo. O fim da sanção contra a cooperativa está previsto para 11 de outubro de 2024. Mas, apesar disso, o governo liberou os recursos que se destinam à compra de carros conforme o portal da transparência. Aí a Veja, né, como manda o figurino, entrou em contato com o MDA e tá ali, ó, segundo o MDA, a abrangência da penalidade da Terra Livre é apenas perante o ente federado que aplicou a sanção. No caso da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, o governo não tem nenhum problema com isso. O Ministério informou ainda que o termo foi assinado no dia 29 de dezembro de 22, na gestão passada pela então Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo vinculada ao Ministério da Agricultura. Eu acho que é uma situação interessante para a turma aí também dar uma olhada. A CPI das invasões de terra, se debruçar nisso daí, outros e vários outros eventos que estão acontecendo no Brasil. Além disso, gente, para você ver, eu não sei o porquê a imprensa estaria tão contra essa CPI, como se a gente não estivesse vivendo um problema real no Brasil.
E mais uma nota aqui da Veja, e mais uma nota do Hugo Marques. Retomada indígena contabiliza 26 invasões na Bahia desde outubro. Olha essa nota e tente sentir a dor das famílias. Com ferramentas daquele jeito que o PT finge não gostar, né? Porque o PT é contra. O PT fala no desarmamento. Mas a turma chegou, né? Não foi com arco e flecha. Indígenas e seus descendentes no sul da Bahia anunciaram uma retomada de terras de seus antepassados e já invadiram 26 fazendas na região desde outubro. Essa terra era do meu avô. Perdeu. Durante as invasões, eles expulsam os fazendeiros, matam gado, destroem as benfeitorias. Os ataques foram descritos num documento que os sindicatos rurais de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Prado, Itamaraju e Eunápolis enviaram para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e para os parlamentares que irão integrar a CPI do Congresso Nacional, ou seja, a turma vai ter acesso a isso, que vai investigar invasões de terras. O fazendeiro José Cristóvão Oliveira Pimentel, 65 anos, cintador dessa família. Por exemplo, ele conta que teve sua propriedade de 147 hectares em Itabela invadida dia 5 de janeiro. Os índios deram um dia de prazo para ele retirar os pertences, mas ele não conseguiu recolher 8 bois, 2 ovelhas, 1.500 tilápias do tanque. Abre aspas. Os índios, que de índios não tem nada, são caboclos que andam de caminhonete Hilux, anunciaram que estavam fazendo uma retomada, mas não são terras deles. Disse ele que é dono da fazenda há 20 anos e tem registro em cartório. Sério, pessoal? Imagina essa família, o cara tá lá, na fazenda dele tem a criaçãozinha, tem uma tilápia, tem um gado, às vezes tá tirando sustento. Às vezes, se for um eixo também não importa. 20 anos, tomou. Isso parece uma terra improdutiva? Não. Porque a questão aqui, né? Vou falar do marco temporal. Segundo 6 fazendeiros ouvidos pela Veja, as invasões se intensificaram em outubro, quando foi confirmada a vitória do Dilma nas eleições e a criação de um ministério voltado para as causas indígenas. Os fazendeiros já denunciaram as invasões na polícia e na justiça, mas não conseguem retomar as suas terras. Qual a segurança jurídica que tem nesse país? Como é que alguém, em sã consciência, comprar uma fazenda, vai comprar uma terra nessa região, sem saber do dia de amanhã, sem saber se alguém vai entrar e falar, não, meu avô morava aqui, terra é minha, perdeu, sai daqui, tô mandando. Chega lá, né? E não é com arco e flecha. Tá aí. Devia ter uma comoção nacional de apoio a essas famílias. O Brasil já tá vivendo um caos. A economia já está em frangalhos. O Haddad não apresenta nenhum projeto decente. E as pessoas que estão aí, que estão trabalhando, que estão fazendo alguma coisa, tem que lidar com esses problemas. Pelo menos não subtrai. Deixa no 0 a 0. Aí sim, falando da CPMI do dia 8. Aqui é mais para manter no radar. Todas essas notícias, tem muita coisa acontecendo, como aquela última que saiu. Aquela última não, né? Mas uma que eu trouxe aqui em vídeo, comentei com vocês, falando que o Renan Calheiros desistiu de participar da CPMI. Óbvio que tem uma digital do governo falando, pô, Renan, não vai não, porque a gente vai acabar brigando com Lira, o governo é fraco, né? O governo não tem força, então a gente precisa do Lira, precisa de alguns votos na Câmara. Mas o próprio Renan já vinha dando algumas direções que fala, rapaz, essa CPI do jeito que tá, da forma como o governo vem articulando, não sei se isso vai dar muito bom, não. Mas, enfim. Folha de São Paulo soltou agora uma nota, que é uma fala do Arthur Maia, que vai ser até então o presidente da CPMI, a gente vai saber essa semana. E, segundo ele, o ponto central do colegiado deverá ser esclarecer se os ataques foram, de fato, uma tentativa de golpe. O que significa? Se foi, se não foi? Para saber isso daí tem que pensar no quê? Se houve um grupo de pessoas, um núcleo que pensou, deixou de pensar, as ideias que foram debatidas, vai olhar uma possível falha para saber, pô, não, isso aí também na verdade tem uma tentativa de falha, né? Sei lá, alguém falhou, alguém deixou de fazer o que tinha que ser feito. É uma fala meio genérica. Precisamos esclarecer para o Brasil, para ficar registrado na história, o que de fato aconteceu naquele dia. Isso daqui é interessante. No sentido seguinte,
Olha a preocupação. É escrever na história o que realmente aconteceu. E aí, o que é que vai ser escrito? Então tem que ficar de olho. Não podemos banalizar e achar que foi uma coisa normal, né, o que aconteceu, etc. Tudo mais. O deputado faz analogia a um arrombamento. Se você chega na sua casa e a porta está arrombada, você não simplesmente conserta a porta. Você vai atrás de entender o que aconteceu. Aí aqui foi mais um ponto que eu fiquei assim me questionando. Não, peraí. Toda a imprensa, toda a esquerda, tem uma narrativa bem delimitada do que aconteceu, e a grande parte deles basicamente fala que é culpa de Bolsonaro. O presidente da CPMI está falando, a gente tem que entender o que aconteceu. Ou seja, a narrativa que está rodando não é a verdade, é só um questionamento. Então, achei meio interessante essa fala aqui também, né? E você vê que várias falas do governo ao longo do tempo foi basicamente, não, a justiça está investigando, não tem para que ter CPI não, né? Entra mais ou menos nessa linha, não. O governo ali consertou a porta e nem quer saber porque que arrombou, a polícia descobre. Arthur Maia, diz estar ciente da possibilidade da CPMI realizar o mesmo itinerário da Polícia Federal, a diferença é que o colegial tem condição de dar transparência e fazer o trabalho em praça pública. Declarações interessantes. O Arthur Maia é do União Brasil, é de uma ala mais de oposição. O Arthur Maia é da Bahia, ou seja, um estado onde o União Brasil é abertamente oposição ao PT, e não porque ele tem valores conservadores, etc. Não, porque é o estado da Assemineto, lembrem disso. A Assemineto é o cacique do União Brasil na Bahia. O Arthur Maia é chapa. Então, eu acho que é um nome que não é conservador, não acho que o Arthur Maia fará uma oposição, mas dentro dos nomes que estão sendo colocados até então, é uma pessoa assim mais ou menos. Esperar para ver. Não se animem muito, mantenha a informação aí, também não fiquem tristes nem nada, só recebe a informação, deixa na cabeça, vamos olhar o que vai ser ao longo da semana. Ninguém precisa saber de tudo, mas informação nunca é demais. Também com critério de informação, relatar CPMI é um fardo que Eduardo Braga não quer. O Renan desistiu e falando que ia cair na mão do Eduardo Braga. O Eduardo Braga tá falando isso daí, eu acho o seguinte, se chamar ele vai, que foi o que ele falou. Porém, Braga costuma ressaltar que o MDB é um partido de palavra e vai ajudar o governo. Ou seja, se ele foi escalado para a missão, ele vai cumprir. Mas ao mesmo tempo ele tá falando isso daí, eu acho que ele não, né? Todo mundo percebeu que essa CPMI vai dar confusão. Vai gerar debate. Ele pode ganhar elogios da turma da esquerda, dos perfis de esquerda, do Felipe Neto? Pode. Mas vai tomar um calor. Não é uma posição, sabe, ai, tô ali, tô blindado. Todo mundo viu como foi com o Renan Calheiros na época da CPI da pandemia. E aí a nota diz que, no que depender do Eduardo Braga, ele queria relatar o arcabouço fiscal no Senado. Ele tá mais preocupado nisso, né? Pautas propositivas, fazer o nome dele, do que ficar no embate. Porque uma coisa é certa. Quem pegar essa relatoria e quem pegar essa presidência vai ficar carimbado. Olha o nome do Omar Aziz. Ninguém nunca mais esquece. Garanto que vocês lembram. É na Calheiros a mesma coisa. Vamos ver como é que o Arthur Maia e Eduardo Braga, ou quem seja o relator, vai ficar lembrado nos próximos meses. Avançando aqui, algumas notícias interessantes. A gente vai falar também falando já do G7, até porque isso aqui foi dito no G7, e aqui já vai o primeiro questionamento. Imagine se fosse Bolsonaro falando isso. Lula, segundo aqui o Globo, não descarta a exploração de petróleo na foz do Amazonas e diz que vai avaliar na volta ao Brasil. Tu já pensou se fosse Bolsonaro? Bolsonaro não descarta, né, passar por cima da decisão do IBAMA e vai reavaliar quando voltar ao Brasil. Tu já pensou se fosse Bolsonaro contra o IBAMA? O caos que seria. Mas como é o Dilma, hein? A nota fala assim, ó, na saída da entrevista coletiva, que deu no hotel que estava hospedado em Hiroshima, na saída do G7, né, etc, tudo mais, o Dilma respondeu uma pergunta do Globo, né, casado, sobre como vê a decisão do IBAMA. Se extrai petróleo da foz do Amazonas, que é a 530 quilômetros do Amazonas, em alto mar, se oferece problemas para o Amazonas, certamente não será explorado. Mas eu acho que sim, porque é a 530 quilômetros da Amazônia. Eu vou conversar para saber.
Mas não tem um relatório técnico do IBAMA? Você vê como são as coisas, né? O Lula pode falar o que quiser. Se fosse Bolsonaro, tava crucificado antes de chegar no Brasil. O Lula ainda fez um tweet ontem. E se pergunte, imagine se isso daqui fosse Bolsonaro. Agora sim, justiça seja feita. Eu entrei para ler os comentários. Tem gente falando, eu não votei para ter um governo negacionista. Falando assim do Lula. E não é perfil de direita tirando Lula, não. É perfil de esquerda. E tem outros perfis que estão falando, Lula, procure saber o que está na decisão do relatório do IBAMA antes de falar besteiras. Mas enfim, ele escreveu assim, ó. Na Amazônia moram 28 milhões de pessoas. E essas pessoas têm o direito de trabalhar, comer. Por isso, precisamos ter o direito de explorar a diversidade da Amazônia para gerar empregos limpos, para que a Amazônia e a humanidade possam sobreviver. Você pode gerar empregos limpos, né? É só um aposto. Assim, é basicamente o que Bolsonaro sempre disse. Não é possível que a região mais rica do país, né, as pessoas que vivam lá, passem necessidade. Qual a necessidade? Agora, tu já imaginou por que a imprensa tinha que jogar contra quando era Bolsonaro, pessoal? Por que a imprensa tinha que jogar contra? Ah, ele vai passar com a boiada. Ai, tá tocando fogo na Amazônia. E ficava aquele discurso besta. Eu vou mostrar pra vocês o editorial do Estadão. Só que antes, olha que engraçado. O Poder 360 soltou a nota. O IBAMA não toma decisão por pressão política. Não toma. Quem disse isso foi o presidente do IBAMA. Cabeludo ali, ó. O cabeludo meio careca. O careca e cabeludo ao mesmo tempo. Ele é careca na frente e cabeludo embaixo. Na lateral, no caso, né? Vai debaixo do cabelo. IBAMA não toma decisão por pressão política, diz o presidente. Aí o engraçado é o seguinte. O presidente do IBAMA foi gerente executivo do Instituto Arapiaú. Ongueiro, né? Ongueiro não toma pressão política, não. Tá bom, né? Foi mesmo titular do CONAMA por mais de 10 anos. É membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da IUCN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza. Membro do Conselho do Instituto O Direito por um Planeta Verde. É fellow do programa LEAD, que é Leadership for Environment and Development da Fundação Rockefeller. Mas ele não toma pressão política. Ele toma pressão de ongueiros. E aqui que eu falo pra vocês como as coisas são absurdas. Essa decisão, e aqui não é a primeira vez que eu mostro alguma postagem dessa senhorita, a gringa Brasília. Depois até se alguém puder, vai lá no Twitter dela, fala, senhorita, desbloqueou o menino. Ele nunca falou mal de... Gente, eu nunca falei mal dessa menina, eu fui bloqueado por essa nem porquê. Eu até acho realmente interessante as postagens dela, pessoa de esquerda, mas é uma pessoa que se mostra em vários momentos preocupadas com o Brasil, ou pelo menos preocupada em desmascarar algumas pessoas. Vou mostrar pra vocês o que a esquerda tá falando. A gringa Brasília, hein? Não sou eu, é a gringa Brasília, hein? Eu vou mostrar essas imagens que ela postou também. Ela fala assim, ó. ONGs e fundações imperialistas, que eu já expliquei pra vocês. Imperialismo é como a esquerda chama o globalismo. É basicamente a mesma coisa. Que operam para o governo dos Estados Unidos, Open Society, Ford, etc., tem uma presença cada vez maior na sociedade. O agravante agora é que foram nomeadas para cargos-chave nesse governo Lula 3.0 e estão legislando a Amazônia diretamente para o interesse dos americanos. Quem diz isso é a gringa Brasília. Hein? Aí olha que interessante essa imagem que ela montou. Ela colocou ali, né, uns zongueiros, falando que são os zongueiros, falando das ONGs, que os zongueiros, né, têm proximidade. E depois ela colocou ali pessoas do governo, o cargo que as pessoas ocupam, o nome das pessoas, a foto das pessoas e a relação que essa galera tem com as ONGs. Você vê, Léo, Marina Silva. E dessa é a ONG da Marina Silva, criada por o Leal ali, financiada pelo Instituto Uara, vou chamar assim, Instituto Uara, nome muito complicado, que é que o Agostinho era o gerente executivo, né? E também o Instituto da Marina, a Fundação Ford e o NED. Olha lá o Rodrigo, ó. Olha lá aí reclamando. A esquerda reclamando da decisão do IBAMA. Rodrigo Agostinho, diretor do Instituto Arapiaú e deputado da RAPS. Esse cara foi pelo RAPS. Meu Deus do céu. Eu não acredito, cara. É deputado... Ai. Sabe quem é do RAPS também? Até o Randolfo Rodrigues. O RAPS tem uma parceria até com o Instituto Lehman.
Meu Deus. Aí tá ali, ó. Soné Guajajara. Também recebe apoio do Instituto Ara. Aí tem o cara ali do secretário do Meio Ambiente. Também recebe apoio do Instituto Ara. Aí tem a secretária executiva do Meio Ambiente. Também recebe apoio do Instituto Ara. Aí tem o secretário do Ordenamento Territorial. Tem a FUNAI do Ara, não. Aí tem outro secretário de Ordenamento Territorial. O interessante é essa última, ó. Secretária da Bioeconomia, senhorita Karina Pimenta. A gringa Brasília, não sou eu, colocou assim, ó. Diretora da ONG Conexus, que é financiada pelo Instituto Arapiaú e USAID, que é o governo americano, já falou desse grupo. Sabe onde é que a Karina Pimenta tava? Naquele evento o Klaus Schwab também tava. Olha que interessante, né? E tá aí. Cadê a esquerda preocupada, né? Você vê que mais alguns setores vêm comentando. E não é isolado, porque dela eu falo vez ou outra essa menina. Mas calma lá, aguenta um pouquinho. Essa imagem que eu achei interessante, mas eu acho que ela precisa também obter um pouco mais de informação. A situação aqui é um pouco mais complexa. Eu não descarto o que ela disse. Ela tá falando do ferrogrão. Ela tá falando que existem interesses internacionais contra a ferrogrão. Bom, tem aquela questão das ocas, né? Você tá ligado que a linha vai passar em cima da oca, dá muito trabalho construir uma oca nova e tem a soneca do Zen durante a tarde, então não pode passar o trem. Só que além disso, a gente comentou, isso tá no Atlas Brasileiro de janeiro. Tem notícia aí do Atlas Brasileiro disso aí também em fevereiro, em março. E eu acho que tem também agora em abril. Acho que minha mãe tá até me perguntando aqui hoje da pessoa. Mas enfim, também tem alguns empresários no Brasil bem poderosos que até apoiam alguns partidos políticos engraçados e também estão contra ferrogrão. Só que a esquerda, olha o que está na cabeça da esquerda. Ela acha que tem que ter um apoio com os comunas para construir a ferrogrão. Ela diz que os comunas querem investir em ferrovias no Brasil para aumentar e garantir o acesso à nossa soja. O projeto da ferrovia, denominada Ferrogrão, com uma extensão de 1.142 quilômetros, tem o objetivo de consolidar o corredor de exportação de soja com capacidade prevista para movimentar 42 milhões de toneladas até o ano de 2050. Aí diz o ponto 2, né? Mas a Guajajara não quer. E a Marina também não. Aí diz que a Guajajara pede à AGU para reverter a decisão de liberar a decisão que possibilita, né, a construção da Ferrogrão. Aí ela fala também de interesses estratégicos internacionais. Ela coloca, ó, as fundações imperialistas treinam e financiam os movimentos sociais indígenas para que, em momentos chaves, sejam direcionados para promover e defender os interesses estratégicos e econômicos dos americanos. E um dos principais objetivos dos americanos da América Latina é estancar o avanço e penetração do Oriente por aqui. A pauta clima, defesa do meio ambiente é utilizada para esse objetivo. E depois ela fala, é comércio estúpido. Vale lembrar que os americanos competem diretamente com o Brasil no enorme e ultra lucrativo mercado de venda de soja para o Oriente. Portanto, o interesse deles ver a colônia Brasil ampliar e melhorar o seu escoamento de grãos com investimento do capital dos comunas, para blá blá blá, compare mais soja do Brasil nos americanos. É por esse motivo que a Pocahontas e todo o time dos Estados Unidos são contra a Ferrogrão. Eu acho que é um pouco mais do que isso. E aqui eu acho que tem mais uma diferença entre a esquerda e a direita. Você vê, eu acho que a turma da direita, no final do dia, está preocupada em melhorar a infraestrutura do Brasil, mas pensando no Brasil e pensando como o Brasil consegue fazer isso. A turma da esquerda, se deixar, entrega o Brasil para o Oriente. Entrega o Brasil para a Rússia. Entrega para qualquer país. Eles não são a favor da nossa soberania. Eles só são contra os Estados Unidos. Eu acho que essa é a grande diferença para os conservadores. Eu acho que nós, né, conservadores, pessoas patrióticas que preocupam com o Brasil, olhamos a soberania nacional. Como é que o Brasil pode ganhar? Como o Brasil pode ganhar? Até porque esses projetos que envolvem infraestrutura e com o Oriente, isso aqui faz parte daquela história da nova Rota da Seda. Então, assim, você vê que em alguns pontos, né, temos alguns grupos que esquerda e direita fazem oposição, como esses grandes empresários, bilionários, que apoiam as ONGs no Brasil, mas no final do dia ainda tem algumas diferenças que não se encaixam muito bem. Olha que interessante
essa daqui agora. E até complementa e tem a ver com essa questão de trens. Esse aqui faz parte de outra bolha. Não é a bolha da Gringa Brazilian, que é um perfil pequeno. Esse cara aqui fala para as massas. É um perfil grande, é um intelectual da esquerda, extremamente respeitado, mas esse cara aqui é 300%, sabe, alinhado ao Oriente. É capaz dele não saber o hino do Brasil, mas ele sabe o hino de lá cantar sem sotaque. Né? Canta em mandarim, cantonês. Elia Jabu. Cara conhecido aí no meio. Vai nos podcasts, tem uma visão aí bem pro Oriente. E olha o que ele diz. Uma voz grande e que reverbera na esquerda. Transição energética. Li agora no Dongsheng News, o jornal que ele lê, né? O jornal Comuna. Que os comunas estão transferindo tecnologia de trens de alta velocidade para a Tailândia. No Brasil, só se fala em transição energética e mudança climática. Duas pautas fundamentais, mas que absorvemos de forma colonial, sem uma visão própria sobre esses temas. Olha como isso até se conecta com aquela notícia do vídeo de ontem que questionava: o Oriente é ESG? E a notícia girava no fato falando, cara, eles vão fazer do jeito deles, com as regras deles. E eu falava, por que o Brasil não pode ser assim? Você vê, né? O Brasil não. O Biden manda, o Lula obedece. Lula no G7 disse que o Brasil quer liderar essa agenda ambiental. Ótimo. Como colonizados mentais que somos, não conseguimos perceber que sem novas conexões infraestruturais internas, perdemos nossa soberania nacional. E sem soberania nacional, somos incapazes de liderar qualquer coisa. Só repetir o que a Open Society do Soros, né, e outras organizações inimigas do Brasil quer que repetimos. Uma pergunta. É possível fazer transição energética sem novas infraestruturas e milhares de quilômetros de trem de alta velocidade? Mas ficaremos calados diante da proposta dos Soros de investir 150 milhões de dólares para formar ativistas para proteger a Amazônia? Alguém acredita que Soros e a Open Society estão preocupados com o futuro do Brasil? Por que o silêncio da esquerda diante desse absurdo? Eu acho que a CPI das ONGs deveria observar tudo isso. Eu acho que a CPI das ONGs, inclusive, deveria ver esse caso da Petrobras, caso ele não avance. Isso aqui tá cada vez mais estranho. Ontem, por coincidência, eu passei no Twitter e me deparei com essa imagem. Eu acho que deve ter uns 3, 4 dias. Foi antes de eu ver essa imagem. Foi antes do dia 20 que eu falei isso pra vocês. Eu falei no vídeo mais ou menos o seguinte, foi uma provocação. Tá falando sobre geopolítica, alguns países, porque alguns países ganham tanto destaque na imprensa, né, como o Brasil, com sua Amazônia. Eu falei, gente, vocês querem saber porque a Turquia aparece tanto nos noticiários, etc, tudo mais, tanto interesse? Eu falava, tente procurar como transportar uma mercadoria do Oriente pro Ocidente sem passar pela Turquia. Vê por onde passa. Olha esse mapa aí, ó. Dos Comunas. Isso aqui é um trem. Fizeram lá uma cúpula no Oriente, né? E decidiu construir uma linha férrea para conectar daqui até Veneza. Como era a Rota da Seda, na época de Marco Polo. Olha onde está a Turquia no mapa. Não tem como. Se não for por aí, os comunas têm que passar pela Rússia. Uma análise bem simplória. Então por que não passa por lá? Não são amigos? Bom, hoje, quem sabe, possam ser aliados. Mas tu acha que os comunas, com o poder que eles têm, eles vão querer passar por um lugar de um país que pode, né, estufar o peito, falar de igual para igual? Ou eles vão querer passar por linhas férreas, né, por países que eles podem, né, pedir com um pouco mais de força, né, e os países não vão resistir tanto? Essa questão geográfica, para onde vai, para onde não vai, é muito importante. As pessoas acham que é assim, né? Você pega o próprio agronegócio. A turma acha que o salgadinho, né? Não vou nem falar a marca, que tá lá no supermercado, ele aparece assim, né? Você estala o dedo, aparece o salgadinho. Ninguém sabe o trabalho que é. O cara pegar, ir na loja, compra semente, vem, bota, trabalha, irriga, cresce, etc. Bota fertilizante, colhe lá o milho, vai, leva para um lugar, limpa, que vai para o lugar, passa por indústria, tudo logística, né? Leva para um lado, leva para o outro, etc. Tudo mais. Ninguém pensa nisso. Todo o trabalho que é esse custo de logística, eles estão tentando resolver. O que é a Ferrogrão, senão o barateamento da logística?
A lógica é ter um preço gigante no preço final do produto. Mas a turma não pensa nisso. A turma tem, ó, o cérebro de ervilha. Não, a Globo falou que isso é bom, então é bom. Todo lado da Rede Globo. Aí veja, Amazônia Azul, de volta. A Amazônia Azul adora comentar sobre esses assuntos. Olha lá, ó, petróleo na foz do Amazonas. Decisão do IBAMA mostra compromisso do Brasil com matriz energética mais limpa. Se os zongueiros estão de um lado, eu tô do outro. Aí lá, o Amazônia Azul faz uma provocação. Desafio alguém mostrar a WWF criticando algum país na Europa, os Estados Unidos ou Oriente. Pode ser pela exploração do petróleo no Ártico, pela Noruega, ativação de usinas de carvão na Alemanha, permissão do aumento, né, das áreas de plantio nas reservas dos americanos, né, ou poluição do gás carbônico na emissão do Oriente. É desafio. Mostra aí. Mostra? Não. A WWF está preocupada com a Amazônia. O problema é o Brasil. Todo mundo é do bem. Aí eu tô falando, essa CPI das ONGs, eu me pergunto, se a Globo já tá colocando essa pressão toda na CPI da MST, eu acho que se a CPI das ONGs cair na boca do povo e as pessoas começarem a acompanhar, aí tu vai ver a maior campanha já feita na história da TV contra políticos e contra uma investigação. Tu vai falar assim, eu nem imaginava que essa pessoa fosse defender os zongueiros. Ontem, do nada, apareceu lá os zongueiros do Observatório do Clima, parceiro da Marina do governo. Bom dia! Alguém já descobriu quem financia o Aldo Rebelo? Aldo Rebelo responde. A CPI das ONGs vai descobrir. Ela vai ser instalada já já. A turma tá preocupada. E por quê? Porque o Aldo Rebelo é um grande santo que não cai e tudo mais? Não. Mas, sendo bem justo, o Aldo Rebelo é um cara que tá sempre batendo nessa tecla. Ele tá sempre batendo na tecla dessa questão das ONGs. E é um cara que tem conhecimento nessa área. Acho que nós discordamos dele em diversas coisas. Mas nisso daí o Aldo Rebelo tem umas informações interessantes. E ele é amigo do Plínio Valério, que vai presidir a CPI. Eu quero ver para onde vai essa CPI também. Eu acho que o governo vai ter sérios problemas. Aí você vê. O Estadão escreveu um editorial, ou seja, em nome do grupo, para comentar sobre esse caso do IBAMA, que eu acho que vai acabar sendo investigado pela CPI das ONGs. O Estadão fala assim, ó, poluição ideológica. O IBAMA negou o pedido do licenciamento ambiental. O órgão considerou a solicitação incapaz de garantir a segurança da região. A Petrobras afirmou ter atendido aos requisitos que o projeto exigia e reiterou o pleito. A rigor, nem de produção ainda se tratava, pois o pedido que o IBAMA rejeitou dizia respeito a perfurações meramente exploratórias. Era só ir lá, dar uma explorada, ver se tem petróleo, ver se... Nada demais, gente. Era só isso. Não pode. Aí o Estadão fala, ó, se os estudos iniciais confirmassem o potencial que já foi encontrado em países vizinhos, a Petrobras teria que se submeter a um novo pedido de licenciamento ao IBAMA para começar a produzir. Ou seja, o IBAMA teria a oportunidade de opor-se à exploração depois da eventual confirmação da viabilidade. Ao fazê-lo, antes mesmo dessa confirmação, o IBAMA, de forma draconiana, deixou claro que em qualquer circunstância a margem equatorial está fechada à exploração. O caso reúne todos os aspectos que ilustram a claudicante governança do setor público. Foi um governo petista, o de Dilma, que incluiu as áreas da margem equatorial em um leilão de 2013, e agora também é um governo petista, 10 anos depois, que impede liminarmente a exploração da região. Eu gostei dessa fala. Entre aquele momento e este, a questão ambiental transformou-se em trincheira ideológica. Em 10 anos, começou a surgir um monte de fobia, que a gente nem sabe mais. Se o cara é cheinho, você não pode mais falar dele, que aí você virou fóbico. Se você fala do meio ambiente, você já virou negacionista, você não pode falar mais nada. Em 10 anos, a escalada do autoritarismo ideológico chegou a um patamar nunca antes visto no planeta Terra. Logo, não chega a ser surpresa
que o IBAMA, de volta ao comando petista, tem adotado atitude intransigente quando se trata da exploração da região amazônica. Afinal, é a soma de todos os pesadelos: a devastação da Amazônia, a extração de óleo poluente e a aposta em combustível fóssil. O problema é que a primeira vítima dessa batalha ideológica é a razão. Não estão sendo levados em conta os recursos que a exploração da margem equatorial pode gerar para o desenvolvimento do país. Errado. Errado, Estadão. Isso está sendo levado em conta. É por isso que negou. Eles sabem que isso vai trazer melhorias para o pobre, melhorias para a população que vive na região amazônica. Eles não querem. Eles querem manter o Brasil como uma colônia, como escravos. Tem que botar o dedo na ferida. Em especial para das populações locais, geralmente condenadas à pobreza em razão do imperativo de manter a região intocada. Ora, a exploração consciente da região é perfeitamente possível e não deveria ser um tabu. Tu já imaginou se o Estadão se posicionasse dessa forma na era Bolsonaro? Quando o Bolsonaro falava, cara, tem que ver aqui uma forma sustentável de extrair o minério. Pô, tem a questão da silvitina lá em Altazes. O potássio, para o Brasil ser autossuficiente em fertilizante e não depender de ninguém. E aí tem a produção de alimentos mais eficiente e mais barata do planeta Terra. E a gente botar ordem na casa. Mas o Estadão, né? Só queria derrubar o cara. Ademais, a exploração de áreas promissoras como a margem equatorial pode dar à Petrobras os recursos necessários para que invista em projetos de energia limpa. Sim, isso podia ser feito. Quem não tem dinheiro não faz nada. Nada disso parece ter sido levado em conta no caso, o que opõe a Marina Silva, preocupada unicamente com o impacto da Amazônia, ou coitadinha, e o Alexandre Silveira, disposto somente a proteger os interesses da Petrobras. Tem todas as características de um jogo de soma zero cujo derrotado, seja qual for o vencedor, é o Brasil. Aí fala que a corrente da ponderação, né, positivo e negativo, era fazer isso, aquilo, outro, e tudo mais, buscar uma conciliação, e termina falando o seguinte, né, que caso seja encontrado um potencial para explorar, tivesse realmente petróleo naquela área, seria justo impedir o desenvolvimento que a atividade pode proporcionar à região? Eu faço a mesma pergunta em relação à mineração. Sabendo que o Brasil tem tanto minério na região, é justo impedir a exploração que vai levar o desenvolvimento não só daquela nação, mas do país? Nicolas, meu amigo, acho que você deve conhecer, porque a gente já gravou no Talk Show algumas vezes. Nicolas, ele estava aqui no interior de Queensland, trabalhando em veículos pesados, né, mecânico diesel, e aí ele sempre falou que queria para trabalhar nas minas. Aí conseguiu. Eu liguei pra ele, ele tava na região, eu falei para vir aqui em casa, meu pai e minha mãe tá por aqui. Aí ele falou, Piato, eu te falei, não, tô aqui nas minas. Eu falei, foi, mamãe, eu vim agora, tem 3 semanas. Eu falei, e aí? Eu tô pedindo pra voltar, não aguento não. E assim, Nicolas é uma pessoa que eu conheço, não é preguiçoso não. Nicolas não é preguiçoso, é o cara que eu falo assim, pode pedir aí que ele vai ajudar. O bicho é meio chato, senão ele também de pedir uns favor bem conveniente, mas não nega serviço não. Não nega serviço, rapaz, que o negócio aqui é pesado. Mas ele falou, ele nunca viu uma movimentação tão grande. E esse setor de mineração, basicamente, ele sustenta o país inteiro. Assim, a maior parte dos benefícios que o governo paga, etc, tudo mais, sabe? Que aqui, não, já tem uns benefícios que eu boto a mão na cabeça e falo, rapaz, como é que a conta fecha? Que é dinheiro que esse governo dá, viu? Ave Maria, um Bolsa Família gordo, parrudo. Às vezes o cara passa a ficar sem trabalhar 3 anos, 3 anos recebendo seguro-desemprego. E até achar emprego, continuar pagando, óbvio, desde que você seja cidadão. E aí você vê, pô, o país está avançando, continua avançando. A Austrália teve aí, acho que 25 ou 30 anos seguidos de crescimento. O crescimento por gente é cachapante. A mineração, né, lá em cima. E ele fala, tá falando até a mina de lítio, que tá comentando esses dias. Então o Brasil não pode ser igual. O Brasil deve ter mais minério que a Austrália. Mas a imprensa joga contra. Não pode. O governo aí, o Lula, pediu a retirada do PL 191/2020, que lidava com essa questão do código de mineração, ver, quem sabe até minerar na terra indígena. E a imprensa se cala. A imprensa se cala. O país não tem projeto, estamos perdidos, sem rumo, estamos às moscas. Aí, nesse meio tempo, qual é a preocupação também do Estadão? Não, o Brasil pode ser uma potência ecológica. Lá vai o Estadão entrevistar o Klaus Schwab. Mais uma entrevista. Tá lá, né?
Eu gostei, eu não sabia, o Klaus também se encontrou com a Marina Silva. E foram encontros exatamente no período em que o Lula estava lá no G7, lá no Japão. Aí, só rapidinho, ó. O senhor tem dito que o mundo está mudando de direção à economia verde. Qual o papel do Brasil? O papel do Brasil é ali, ó. Amazônia e seu potencial de absorção de carbono. Esse é o papel. Não pode desenvolver nada. É vender crédito de carbono. Deu a regra. E o que que a turma que organizou o evento que o Klaus foi? Qual é a prioridade deles? Crédito de carbono. Mais claro que isso, só dois disso. A função do Brasil no planeta é fornecer crédito de carbono para os outros poderem comprar e usufruir e todo mundo pagar mais caro nos produtos. Como houve a evolução das práticas SG, né? As empresas estão abordando o tema de forma adequada. Aí ele fala, pô, se a empresa quiser ter os melhores talentos e os consumidores mais leais, precisa mostrar que não quer só fazer o máximo de dinheiro possível, mas também tem um papel socioambiental. Gente, vocês se preocupam com isso na hora de fazer alguma compra? Eu só olho qual é o ponto mais barato. Eu devo ser o errado, né? Eu sou um sem coração. Sou um miserável. O senhor ter visto avanços concretos na adoção de SG pelo mundo? E aí ele fala, não, tá indo, mas tá meio desorganizado, tem que criar um critério universal, né? É preciso criar um sistema global comparável para medir as práticas. E quando você cria um sistema global, você vai ter uma entidade global que fiscaliza, né? Uma espécie de autarquia do governo mundial. Tá entendendo? É a preocupação da imprensa. Aí, as entrevistas que o Estadão faz. Ainda voltando aqui no G7, ontem de noite o Dilma postou o seguinte. Sinto que nem o Putin nem o Zelensky estão falando em paz agora. Parece que os dois estão convencidos que alguém vai ganhar. Mas somente a paz vai fazer com que mais pessoas não percam suas vidas. Brasil, Oriente, Índia, Indonésia, somos países empenhados em construir a paz. Todos nós condenamos a ocupação territorial da Ucrânia. Os russos não tinham direito de fazer isso. Mas isso irá até quando? Dilma deu uma cutucada no Putin mais uma vez. Mais uma vez se colocando ao lado do Biden. Muita gente comentou ontem sobre essa questão do encontro dele com o Zelensky. Se foi, se não foi, se ia, se não ia, se foi o Lula que passou vergonha, se foi o Lula que deu um bolo. Eu não tenho opinião formada, que não é um assunto que eu domino muito. Eu gosto de ouvir algumas opiniões de pessoas que entendem dessa questão, então não gosto de tirar onda só por tirar onda, né? Prefiro falar um pouco de propriedade. Mas teve essa questão aí, quero ver o que os analistas que cobrem realmente geopolítica vão falar. Se o Dilma que tá metendo louco, se for o Zelensky que meteu louco, que pode estar por trás dessas últimas movimentações. O que eu sei é que o Choquei tomou mais um fact-checking. Lula oferece horários para conversar, mas o presidente ucraniano não aparece. Segundo aqui o fact-check da CNN Brasil, que apresenta a notícia da CNN Brasil, né, para justificar, os presidentes Lula e Zelensky não marcaram em nenhum encontro por alegada incompatibilidade de agendas. O horário, o local, o esquema de segurança do encontro não foram definidos. Todo dia eu Choquei passando vergonha. E aí o que eu falei para vocês. Jair Messias Bolsonaro. Sabotado por tudo e todos. O Jamil Chad contou esses dias. Isso aqui, ó. Itamaraty boicotou a agenda de Bolsonaro com líderes para evitar vergonha. Balela. Evitou reunião para Bolsonaro não colocar à frente sua própria agenda. Estavam impedindo o Bolsonaro de avançar. E aqui também vai de encontro o que eu falei para vocês quando eu comentei aquela nota da Folha de São Paulo que falava do conteúdo que vazou do celular de Bolsonaro, a conversa que ele teve com Guedes. E eu falei, gente, às vezes as pessoas cobram por uma solução, mas não entendem que do que Bolsonaro quer, o presidente da República, qualquer presidente da República quer, até sair do papel é um processo grande, que ele tem que pedir ao ministro, ele não sabe nem para ele começar. O presidente sabe o seguinte, eu quero a gasolina barata, tá, mas tem dinheiro? O presidente não sabe. Ele joga pro ministro. O ministro dificilmente vai ter esse valor. Ele vai ter que ver qual é o secretário, qual é a secretaria do ministério que vê isso, passar a demanda, que vai passar para outro, vai passar para outro. Aí vai retornando até chegar no ministro, que o ministro de novo fala com o presidente, vê, não vê, etc, tudo mais. Tem aquele telefone sem fio, tem a má vontade, tem isso, tem aquilo outro. Depois tem toda a criação desse arcabouço para botar um decreto, botar uma portaria, ou criar um projeto de lei, fazer um MP, etc, tudo mais. Até ter o papel final, Diário Oficial da União, pronto, agora tá pronto. É um processo grande. Então, muitas vezes, assim, apontar o dedo, criticar, falar, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, outro, etc, tudo mais. É como se fosse simples, não, o cara é presidente da República, sei lá, deve ter uns
1 milhão de funcionários públicos no Brasil. Como assim Bolsonaro não conseguiu fazer o que ele queria, né? É muito fácil. Mas enfim, a nota do Jamil Chat fala que a rede de diplomatas brasileiros no exterior operou para tentar impedir que o Brasil fosse alvo de constrangimento durante a gestão de Bolsonaro. Fala que embaixadores do alto escalão do Itamaraty confirmaram que nos 4 anos do governo houve uma ação deliberada para evitar marcar reuniões com líderes estrangeiros durante cúpulas que eventualmente Bolsonaro fosse convidado. Aí depois de Brasil uma pária. Vocês estão agindo contra o cara. Vocês estão impedindo o cara de fazer conexões para depois falar que o Brasil está isolado. Olha que isolou o Brasil. No caso de Bolsonaro, a ordem interna no Itamaraty era de contenção de danos. Ou seja, não fazer esforço para pedir encontros com os estrangeiros. Quando houvesse um evento no qual vários líderes estariam no mesmo local. E depois, esses diplomatas alegavam internamente que não tiveram respostas em relação aos tímidos pedidos realizados. Vendo como é, né? Você não é vagabundo. Você não é vagabundo. Passa o pano e deixo claro. Passa o pano e deixo claro. Né? Acho que é isso, é ser honesto com o meu telespectador. Todo mundo sabe o lado que eu torço e dou uma explicação. Mas eu falei que o Dilma também está com problemas. A Ceninha até comentou sobre isso, falando o seguinte, ó, depois da missão ao Japão, o Dilma deve diminuir o ritmo de viagens e priorizar a agenda política interna. Você já deve estar se perguntando assim, pai, tá mais do que claro que o Brasil tá perdido, tá em frangalhos. E o que tá passando na cabeça do Lula? Não é possível, até eu que já percebi. Isso até eu percebi, falei, Lula, irmão, olha só, trabalha um pouco aí que tua vida tá difícil, viu? A gente não gosta de tu não, mas, assim, não precisa nem pôr, tá caindo muito rápido, segura um pouquinho, porque o Alckmin também não é flor que se cheire, né? O Alckmin tá complicado. Aí que você que não entende, às vezes, um pouco, porque o Lula tá tão empenhado nessa agenda internacional, é porque o Lula, gente, a preocupação dele é isso daqui, ó. Ele quer ser o Mandela, ele quer ganhar o prêmio Nobel. Isso daqui não é nenhum achismo. Falei pra vocês isso diversas vezes. Até o Globo já falou sobre isso. E essa nota agora é do Thomas Trauman, um jornalista que todas as notas dele deveria ter. Thomas Trauman é ex-assessor do Palocci e ex-porta-voz da Dilma Rousseff. Ou seja, é um cara que conheceu o PT por dentro. E ele diz, ó, Lula e o desejo de se tornar Mandela. Aí ele começa a falar que o Dilma não está sendo levado a sério por ninguém na agenda internacional, e ninguém vê alguma credibilidade, né, nele para lidar com esse conflito na Europa, mas ainda assim o Dilma segue lá na agenda dele, é crente que ele vai salvar o planeta. Aí o Thomas Trauman fala assim, rapaz, então para que continuar, pô? Ninguém te leva a sério. Se os países ocidentais e a Ucrânia publicamente desconsideram o Brasil como mediador, para que Lula deve insistir em intervir, né, num conflito que ocorre a mais de 10 quilômetros de distância? A resposta está na ambição de Lula, que é ser prêmio Nobel. A possibilidade foi citada por amigos dele na campanha de 22, numa comparação com Mandela. Ainda fala, né, na época, falou que se ele pudesse, né, retomar aí medidas para proteger a Amazônia, abraçar a agenda verde, né, fazer o que o Biden manda, né, bababá, e além disso, pudesse usar sua conhecida habilidade de negociação para parar o conflito, o Nobel seria inevitável. E aí o Lula acreditou. Vivemos um delírio. Vivemos um delírio. Essa nota aqui do Estadão saiu agora de manhã, 3 da manhã. Sinto que o Estadão está nos assistindo. E aqui eu digo o Estadão mesmo, porque é um editorial. Não anota, é um editorial. É o nome da empresa. O Estadão está nos ouvindo. Estamos sendo espionados. Espionado não, né? Que eu só quero assistir. Brincadeiras à parte. Olha isso aqui, ó. A revanche como política de governo. Ao invés de jogar água na fervura, o governo sopra a brasa. Mas, muito mais do que um desabafo, a euforia juvenil ante os reveses de adversários como o Dallagnol sugere nervosismo e até mais, uma estratégia calculada. O governo se inclina cada vez mais a apelar à emoção, ao passado e à polarização para justificar sua presença no Planalto como um muro de contenção à barbárie bolsonarista. Estamos aqui para proteger o Brasil de Bolsonaro. Mas a cortina de fumaça não disfarça a realidade da falta de rumo, de ideias novas e de base. Neste vácuo, o revanchismo se consolida cada vez mais como uma política de governo. E mais,
qual a chance de se discutir a sério políticas públicas que demandam um mínimo de coesão social, articulação política, quando a vingança domina o coração e mentes no governo? O que está falando? Não tem um projeto de país, não tem agenda. A agenda é o revanchismo, é reverter os decretos de Bolsonaro, é revogar. É uma cortina de fumaça, gente. Essa nota aqui é basicamente uma consolidação de tudo que ele foi falando, né? Que o governo é um castelo de areia, que é a Globo que sustenta esse castelo de areia, que tá numa crise interna, que tem briga por espaço de poder, que tá com problema no Congresso, que não tem agenda, tá com muito ódio no coração. Em 5 meses de governo, eu acho que nem o maior do chapéu de alumínio achava que ia ter uma nota dessa, né? Um editorial em nome do Estadão. Aí veja, mais nota do Estadão, né? Mas que foi entrevista. Conversaram com o Mansueto, que é ex-secretário do Tesouro. O mercado não está chegando aos números do governo no próximo ano, né? O Haddad aí tira os números da cartola que ninguém sabe como é que o Haddad chegou nesse resultado. Tá ruim, velho. Tá ruim. Tá ruim. O Dilma já perdeu, vem perdendo aí, né, dia após dia, apoio da imprensa. A Faria Lima aí, né, dos amigão, também tá meio chateada. Fala, pô, o Congresso melhorou o arcabouço fiscal, mas alerta que o governo ficará muito dependente da arrecadação, sobretudo com expansão maior de gastos em 2024. Aí vem o Metrópolis. Pedidos de recuperação judicial crescem 43% em abril, diz o Serasa. Investidor de novo. Montadoras querem vender SUV e picape. Não quer vender carro popular, não. Economista avalia que pacote que o governo está pensando para carro popular não deve dar certo, pois não há recursos para reduzir impostos, bancos não estão dispostos a subsidiar crédito e renda do consumidor já está comprometida. Esse é o Brasil. E o Dilma tá aí, né? Brincando de prêmio Nobel. Apesar de cortes da Petrobras, gasolina cai apenas 0,5% na semana, diz a ANP. E digo mais, viu? Agora em junho, o ICMS volta a ser cobrado na íntegra, né? Todos os impostos voltam a ser cobrados na íntegra. Ou seja, vamos ter aumento, viu? O Dilma falou que vai cortar aqui 12%. Caiu meio na bomba para o consumidor. E quando o imposto voltar, é aquela coisa, o Lula pode falar o que ele quiser, pode ir para a TV, mas no final do dia a população brasileira, ela tá pagando, né? Ela tá vendo o preço que as coisas estão. E acho que vai dar ruim. Acho que vai dar ruim. Não adianta ficar no gogó e na retórica. Empresários criticam investidas de Lula contra medidas aprovadas sobre Bolsonaro e Temer. Não é mais sobre governos anteriores. Olha, já tá falando até de Bolsonaro. Aí fala, desmontar medidas aprovadas na gestão do Temer e Jair Bolsonaro. Rapaz, pela preocupação. Não é mais governos anteriores, é o governo de Jair Bolsonaro. Lula não desfaça o que Bolsonaro fez. As dúvidas quanto às pretensões do governo de mexer nas reformas trabalhistas e previdenciárias, né? Vinha provocando incômodo. Mas o sinal de alerta cresceu depois de tentar ir, né, contra a desestatização da Eletrobras e o marco do saneamento. Não tem sentido voltarmos a discutir reforma trabalhista, previdenciária, saneamento ou privatizações que já aconteceram como a Eletrobras. Quem disse? O presidente da Suzano, aquele que falou, nossa, eu nunca vi um movimento tão grande pela democracia. Me dê a carta aí do sobrinho do Lula, o Josué Gomes, que eu vou assinar. Pra quem não sabe, Josué Gomes da Fiesp é sobrinho de consideração do Lula, né? Ele é filho do José Alencar, ex-vice-presidente. O cara partiu, né? Você fala do Lula, meu filho tá aí, tome conta do meu filho. Tome conta. Tá tomando, né? Então tá daquele jeito. Laércio Consentino, que é presidente do Conselho de Administração da empresa de tecnologia Totvis, e um dos membros do Conselhão, levanta preocupação com o impacto das incertezas sobre o ambiente de negócios. Nem a turma do Conselhão tá poupando o Lula mais. Os países perdem quando, em cada troca de governo, os verbos conjugados são revogar, cancelar, destruir e criticar. Isso aí não foi nem direta, né? Ele mandou uma direta pro Lula. Não podemos tornar o passado incerto. Temos que unir, não dividir a sociedade. Temos que dirigir olhando para a frente com propostas, atos, leis, ações de futuro.
A ideologia tem que ser fundamental para traçar o futuro e não só para mudar o passado. Há pouco mais de um mês, o receio sobre o equilíbrio fiscal era um tema mais central nas conversas do empresariado, mas já aceitaram que vai ser aquele caos, aquele arcabouço fiscal pífio. Só que hoje, a incerteza em relação ao desmonte das medidas aprovadas em gestões anteriores é uma das principais ansiedades. Por outro lado, há muitas dúvidas sobre a capacidade do governo avançar nas pautas prioritárias, como a reforma tributária e o arcabouço. Existe também uma percepção de que Lula ainda não demonstrou a habilidade política que tinha no passado para dialogar e interagir com parlamentares, sindicatos, empresários, ONGs e outros segmentos da sociedade. A cortina de fumaça está acabando. A Rede Globo não está conseguindo mais proteger o Lula. Aí, momento comentários dos leitores da Folha de São Paulo, né? Diz o leitor: tem um cidadão aí do banco de investimento que nem válida é a opinião. O cidadão da Natura e o da farmácia até vai. O resto é um empresariado pequeno, medíocre, intelectualmente limitado. Quem sabe é ele, viu? Quem sabe é o Alan Alves Pereira. José Campos: empresários escravocatas reclamam e jornalista escravocata publica. Tá vendo aí, né? Ele tá acusando um jornalista criminoso. Esse é o leitor da Folha de São Paulo. Nelson Luiz: se estivéssemos no período da escravidão, a Folha estaria entrevistando os mercadores e os donos de escravos para saber quais as suas opiniões sobre o fim da escravidão. Olha como está o coração, gente, da turma da esquerda. Olha o coração das pessoas que leem a Folha de São Paulo. Elas são assinantes. O que foi que a Folha de São Paulo fez ao longo dos anos para as pessoas ficarem dessa forma? E aquela pergunta, né? O discurso de ódio é de quem? É do apoiador de Bolsonaro? Quem contribui mais, né? As redes sociais, o Telegram ou a Folha de São Paulo e a Rede Globo? Eu acho que as pessoas deveriam parar de ler a Folha e assistir a Globo, né? Antônio fala assim, ó: recorrer à justiça é segurança jurídica. Insegurança existe por atos jurídicos mal feitos e as negociatas feitas no governo Bolsonaro. Tá vendo aí, né? E aí, pra gente chegar aqui ao fim, eu falei lá no início, o Congresso se movimenta para analisar MPs que estão perto do vencimento. Entre elas, a reestruturação dos ministérios. A turma vem falando que o PT vem sendo privilegiado, né? Aquele apetite saciável que não tem fim. O grupo pretende apresentar o texto de última hora e votar a proposta das duas casas no mesmo dia se necessário. Isso não é à toa. A estratégia impediria que o governo se mobilizasse para reverter alterações no texto. Os ministérios, não é só que queriam 37. É assim, não, eles pegaram a Conab, aquela Conab ali do Edgar Preto, que a gente comentou no do vídeo, né? O dinheirinho ali, pá, MST, pá, né? Associação. Tiraram do Ministério da Agricultura, jogaram no MDA. A turma tá querendo tirar do MDA e voltar para agricultura. E outras mudanças. Eles querem deixar pro último dia. O último dia a gente coloca para votar. E aí, governo, vai fazer o quê? Vai aceitar? Porque se o governo não aceitar, gente, a MP vai caducar e os 37 ministérios voltarão a ser 23. E eu não sei, né? Acho que o Dilma vai estar mais disposto a abrir a mão. Tanto que a Malu Gaspar fala assim, ó: a inflação do ticket médio, leia-se cargos, emendas, né? Apoio que o deputado gosta. Os deputados criam barreira para o governo no Congresso. Prestes a completar 6 meses acumulando derrotas no Congresso, o Dilma parte nesta semana para mais uma bateria de votações que tende a expor ainda mais suas dificuldades do arcabouço fiscal e meia dúzia de medidas provisórias que precisam ser votadas para não perder a validade. O fim do orçamento secreto não fez o ticket médio, né, o valor que é preciso liberar emendas para aprovar projeto no Congresso, diminuir, e sim aumentar. Agora, manter a fidelidade dos parlamentares custa muito mais caro e dificilmente a negociação é feita no varejo. Tá ruim pro Dilma e pro Brasil também. O que eu sei, que não depender de mim, obviamente vou registrar tudo isso, como estou registrando Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, o maior trabalho de historiografia que já foi colocado para ser feito, né? Tô tentando. Acho que ninguém comenta sobre tantos assuntos de forma tão densa como tá aí nos atos de janeiro, fevereiro e março. Não assinou? Considere. A nossa tá apoiando aí, né? Pagar os funcionários. Todo mundo trabalha para mim de graça, infelizmente, né? Falta aí o voluntariado. Ó, também nunca vou esperar isso de ninguém, né? Já teve gente falando, não, ajuda, etc. Mas
eu acho que tem que todo mundo receber um trocadinho. Além disso, se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Então, valeu. Tem o Pedro na descrição. Deixa sempre falar isso no final do vídeo, né? Porque o cara já assistiu tudo. Se gostou, gostou. Se não gostou, já resumiu do percurso. E lembra de compartilhar. Vou mandar o vídeo do delegado do Tenente Coronel Zuco, né? O deputado Zuco, presidente da CPI das invasões de terra no Telegram. Link tá na descrição. E com fé em Deus, eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!